Distância ponto reta, amiguinho. Agora nós vamos aprender a definir, a calcular a distância entre um ponto e uma reta. Olha a formulazinha que tem aqui para você. dpr é igual, distância ponto reta igual, módulo de ax mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a, o b e o c que tem na fórmula, você tira da reta aqui, ó. O x e y da fórmula, você tira do ponto. Beleza, amiguinho? Bem fácil de usar. Tem que ser a equação geral da reta para poder usar essa fórmula, tá, amiguinho? Sempre. Bom, aí tu vai dizer assim, mas como é que eu vou gravar uma fórmula complicada dessa, né? Pois é, tem um macetezinho para você, tá? Essa fórmula tem vestibular que não fornece. Tem alguns que fornecem, né? Então, olha lá, ó, estávamos eu e o meu amigo módulo passeando pela horta. Beleza? Eu e o módulo passeando pela horta. Módulo na frente, eu atrás. Olha que coisa louca. Módulo ia, eu ia atrás. De repente eu olhei no chão, vi o negócio. Daí eu chamei, módulo. Ele olhou para mim e falou assim, positivo. Sacou? Positivo. Prossiga. Módulo, achei um bico. Ele disse o quê? Achei um bico. Onde? Em cima da raiz da abóbora quadrada. Gostou, amiguinho? Módulo, achei um bico. Aonde? Em cima da raiz da abóbora quadrada. Gravou, amiguinho? Pois é. Aí tu vais gravar a fórmula dessa forma. Achei um bico em cima da raiz da abóbora quadrada. Vai lá, amiguinho. Tem um exemplozinho já de aplicação. Isso aqui é bem fácil, tá? Obtém a distância do ponto 2 e 6, a reta de equação 3x mais 4y mais 10 igual a 0. Para usar essa fórmula, tem que ser dessa forma aqui, tá? A equação geral da reta. X, depois y, depois o número. Aí eu vou te mostrar, ó. Esse 3zinho que você está vendo é o valor do A da formulazinha. O 4zinho é o valor do B. O 10 é o valor do C. O 2 é o X da fórmula e o 6 é o Y da fórmula. Fácil, né, amiguinho? Então vamos lá? dpr é igual a módulo. Vamos lá, amiguinho, ó. AX, ou seja, 3 vezes 2, bem tranquilo, mais BY, ou seja, 4 vezes 6, mais C, ou seja, 10, né, amiguinho? Dividido pela raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Facinho de usar, né? É só pegar os coeficientezinhos ali e substituir. Não tem nada demais aqui, amiguinho. Tem gente que se estressa com essa fórmula, por favor. dpr é igual, ó, 3 vezes 2 é 6, né? 4 vezes 6 é 24, então 6 mais 24 mais 10, amiguinho, dividido, ó, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, pela raiz de 9 mais 16, né? Eu tô indo passo a passo, bonitinho, nem precisaria, poder ir mais rápido aqui, né? Ó, 24 mais 6 é 30, mais 10 é 40, então dpr é igual 40 dividido pela raiz quadrada de 25, né? Aí vai dizer, para que serve o módulo, professor? O módulo, ele serve caso esse número aqui de dentro fique negativo. Aí o módulo torna ele positivo, tá? Como o número deu positivo, ele não serve para nada. Bem dizer, amiguinho, raiz de 25 é 5, né? Então, dpr é igual a... Pode tirar o módulo, tá? 40 dividido por 5, dpr, distância ponto reta, é igual a 8 unidades de comprimento. Então a distância entre esse ponto e essa reta vale 8 unidades de comprimento. Fácil, né, amiguinho? Só que assim, ó, mais importante do que saber calcular é saber o que encontrou, né? Olha só, você calcular isso e não saber o que significa também não adianta, né? Você tem que analisar o que é isso para ver como que você vai utilizar isso no problema. Olha só, então eu vou te explicar. Imagina assim, amiguinho, tem a reta aqui, né? Certo? Aí tem um ponto aqui. Aí você calculou essa distância aí, deu 8. Mas que distância é essa? Ó, amiguinho, porque se eu pegar a distância daqui até aqui dá uma, daqui até aqui dá outra. Que distância é essa que eu achei? Então olha bem que distância que tu encontrasse. A fórmula forneceu pra gente essa distância aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus.
Essa é a distância que a fórmula encontra pra gente. E aí assim, ó, a distância formando esse ângulo de 90 graus é sempre a menor distância possível. Ó, porque daqui até aqui dá uma distância. Essa aqui é a menor distância que pode acontecer entre o ponto e a reta. Então, amiguinho, essa fórmula vai fornecer essa distância aqui. Vamos para um exemplo bem interessante de aplicação, amiguinho, da distância ponto reta, tá? Olha só que legal. Obtenha a altura do triângulo ABC de vértices A, 1 e 2, B, 4 e 3 e C, 3 e 6, relativa ao lado AB. Ah, não entendi, professor. Assim, ó. Tá aqui o nosso triângulo ABC. Ele pede a altura relativa ao lado AB. É a altura que tem como base o lado AB, que pega no lado AB. Essa altura aqui, amiguinho, ó, é a altura que sai do C. A altura, por definição, sempre forma quantos graus? 90 graus com a base, né? Então ele está pedindo o valor de H. Agora, olha bem. Está percebendo o ângulo de 90 graus que eu comentei antes, né? Amiguinho, essa altura que ele está pedindo é a distância do ponto C até na reta B. Só isso. A distância desse ponto até nessa reta aqui, ó, vai fornecer para a gente a altura do triângulo. Que interessante a aplicação, né? Olha só, mas para eu usar a fórmula de distância ponto reta, que está aqui no quadro, o que eu preciso? Do ponto, que é o C, né? Bonitinho, olha aqui, ó, 3 e 6, mas também da equação da reta. E tem que ser a equação geral, tá? Então o que eu vou fazer, amiguinho? Eu vou achar a equação da reta B, conforme a gente viu na geometria analítica 1, a parte 1, né? Reta AB, ó, o A é 1 e 2, o B é 4 e 3. Então como é que é o esquema? Primeiro pontinho 1 e 2, segundo pontinho 4 e 3, x e y, e aí repete o primeiro pontinho e faz igual a 0. 1 vezes 3, 3. 4 vezes y, 4y. X vezes 2, 2x. Para o outro lado, amiguinho, troca o sinal. 2 vezes 4 dá 8. Você coloca menos 8. 3x, daí você coloca menos 3x. Y, daí você coloca menos y igual a 0, amiguinho. Ó, menos 3x mais 2x dá menos 1x. 4y menos y dá 3y. 3 menos 8 dá menos 5 igual a 0. Certo, amiguinho? Essa é a equação da reta, a equação geral. Se você quiser, pode usar essa aqui. Mas olha só, ficou menos aqui de novo. Eu acho assim, ó, para ela ficar melhor de ser utilizada, multiplica por menos 1. Pode fazer isso? Pode. A equação geral de uma reta, se você quer multiplicar por menos 1, não tem problema. A resposta final não vai mudar por causa disso. Tá? Daí se eu multiplicar por menos 1, ficou mais x menos 3y menos 5 igual a 0. Ok, amiguinho? Olha só. Quais são os coeficientes A, B e C da fórmula? São os carinhas que estão na frente do x, na frente do y e o númerozinho que está sozinho aqui. Então, amiguinho, olha só. Quanto é que tem na frente do x aqui que não aparece? 1, né? Esse é o valor do A. Ó, o menos 3 é o valor do B. E o 5 é o valor do C. O A, o B e o C são 1, menos 3 e 5. Aí o x e y. X e y é o ponto C. Eu quero a distância do ponto C até na reta. Então, ó, quem é o ponto C? O ponto C está lá, ó, 3 e 6. Então esse é o meu xzinho e esse é o meu yzinho. Amiguinho, é só fazer o cálculo agora, tá? Sem nenhum estresse. Vamos lá então? dpr é igual a módulo. Quem é o A? O A é 1, ó, na frente do x. Quem é o xzinho? 3. Então 1 vezes 3. Mais, né? No caso aqui, quanto que é o B? Menos 3, né? Então, mais, com menos dá menos, né? Então, menos 3 vezes o y, que é 6. Mais o C, que é 5. Certo, amiguinho? Dividido pela raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 1 e o B é menos 3. Então, 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Joia? Então, como é que fica a distância ponto reta? dpr é igual. Ó, 1 vezes 3, 3. Menos 3 vezes 6, menos 18. Mais 5. Dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. Então, raiz quadrada de 1 mais 9. Né, amiguinho? Certo?
como é que fica a minha distância ponto reta? Vou continuar aqui agora, tá? Aqui, ó. dpr é igual, ó, 3 mais 5 dá 8, menos 18 dá menos 10, sobre raiz quadrada de 10. Tá? Ô amiguinho, pode deixar negativo? Pois é, o módulo vai tornar isso positivo, né? Então agora sai o módulo e o número fica positivo. Então, dpr é igual a 10 dividido pela raiz de 10. Pode deixar essa raiz embaixo? Não, né? A gente tem que tirar essa raiz de baixo. Nós vimos isso também na trigonometria, não é real? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 10. Na parte de resolução de triângulos lá, né, amiguinho? Ó, raiz de 10 vezes a raiz de 10 é a raiz de 100, que é 10. Então, dpr, distância ponto reta, ficou o quê? 10 vezes a raiz de 10 dividido por 10, né? Conforme eu falei, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Aí você pode cortar esse 10 de cima com esse de baixo. E olha só que legal. dpr é igual a raiz de 10 unidades de comprimento. Tem que colocar isso, tá? O que eu estou pedindo para você encontrar? Não estou pedindo a altura do triângulo? A altura do triângulo é a distância ponto reta. Então a resposta final da questão, né? Qual que é? A altura do triângulo H é igual a raiz de 10 unidades de comprimento. Beleza, amiguinho? Distância entre duas retas paralelas, amiguinho. Agora vamos aprender a calcular a distância entre duas retas paralelas. Olha só. Existe uma fórmula específica para isso, que eu não aconselho você usar, tá? Não aconselho você usar ela. Eu prefiro que você utilize a mesma fórmula que a gente viu antes, a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Aí você vai dizer, mas como isso, professor? Como é que pode, né? Ó, é fácil de entender o princípio, tá? Você tem essas duas retas aqui, certo? Elas são paralelas entre si. Se você analisar o coeficiente angular das duas, é o mesmo, se isolar o y, né? Vai dar 2 e 2. Então, pensa comigo, amiguinho. Se elas são paralelas, olha só, né? A distância entre elas é sempre a mesma, certo? E ó, como é que eu faço para obter essa distância? Simples. Eu pego um ponto em cima de uma das retas, qualquer ponto que eu quiser, qualquer um mesmo, e faço a distância desse ponto até na outra reta. Então eu uso a fórmula distância ponto reta. Eu escolho um ponto em cima de uma reta e eu faço a distância desse ponto até na outra reta. Bom, amiguinho, essa equação e essa equação. Eu tenho que escolher um ponto, mas é assim. Ah, eu vou escolher o 5 e 7. Espera aí. Eu tenho que escolher um ponto que pertence à reta, claro, né? Como que eu faço isso? Simples. Vou pegar a segunda equação. A segunda equação está mais bonitinha, mais facinho. Eu vou escolher um valor para o x ou um valor para o y. O valor que eu quiser. Eu atribuo o valor que eu quiser. Vou escolher y igual a 0. Tá? Ó, poderia pegar outro ponto. Você pode fazer o teste com outro valor depois, tá? Bom, agora o x eu não escolho, né? O x eu calculo, claro, né? Eu escolho uma das coordenadas, a outra eu calculo. Então o que vai acontecer? Olha lá, ó. 2x menos 0, menos 2 igual a 0, certo? Eu coloquei 0 aqui no y, ó. Passa o menos 2 para lá. 2x é igual a 2. Passa o 2 dividindo, amiguinho. X é igual a 2 dividido por 2 e o x é igual a 1. Eu acabei de descobrir que o ponto de coordenadas 1 e 0 pertence a essa reta aqui. Então, como é que eu encontro a distância entre essas duas retas paralelas? Eu faço a distância desse ponto 1 e 0, que pertence a essa, até na outra reta. Simples assim, né, amiguinho? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a reta aqui, ó. 2x menos y mais 8 igual a 0, né? Aonde que o A, o B e o C dessa fórmula são quem? Ó, o A é o 2, o B é esse menos 1 que está multiplicando o y, e o C é 8. Eu vou fazer a distância do ponto 1 e 0 até nessa reta ali, né? Então, o x e o y da minha formulazinha, conforme eu já tinha te mostrado antes, é o ponto 1 e 0. Vamos substituir então, e agora a gente vai encontrar a distância entre as duas retas paralelas. Vamos lá, amiguinho? dpr é igual
Módulo. Quem é o A? 2. Quem é o X? 1. Quem é o B? B é menos 1, amiguinho. O Y? 0. Então, menos 1 vezes 0. Quem é o C? C é o 8, né? Dividido pela raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, certo? DPR é igual, vamos lá, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 0 dá 0. Então, ficou 2 mais 8 aqui em cima. Dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 4 mais 1. Né, amiguinho? Então, olha só. 2 mais 8, 10. 4 mais 1, 5. Como é que ficou a minha distância ponto reta? DPR. Ficou sendo módulo de 10 dividido pela raiz de 5. Como o valor já é positivo, eu posso tirar o módulo e ele fica igual. Ô, amiguinho, DPR é igual a 10 dividido pela raiz de 5. Como é que eu tiro essa raiz de baixo? Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 5, né? Vai lá. Não é assim? Então ficou, raiz de 5 vezes a raiz de 5 é 5. Então DPR ficou sendo 10 vezes a raiz de 5 sobre 5. De acordo? 10 vezes a raiz de 5 sobre 5. Posso dividir o 10 pelo 5? Deve dividir o 10 pelo 5. Então, amiguinho, a distância ponto reta que eu estou procurando, DPR, né, vai ser o quê? 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Né? Então, qual é a distância entre as duas retas paralelas? A distância entre as duas retas paralelas mede 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Esse é o procedimento que a gente pode utilizar, que eu aconselho a utilizar. Beleza? Como eu falei, existe uma fórmula pronta para isso, mas é meio complicado de usar ela. Eu não aconselho. Dá para fazer um monte de pegadinha com aquela fórmula. Eu acho muito mais prático você saber essa fórmula e com essa fórmula você resolver o seu problema. Valeu? Ângulo agudo formado por duas retas, amiguinho. Presta atenção. Tem duas retas que se interceptam aqui, né? E elas formam um ângulo entre si, um ângulo agudo e um outro obtuso, né? Então é assim, ó, reta R, reta S. Existe uma fórmula que permite obter a tangente desse ângulo θ. Beleza? A fórmula é bem fácil. Tangente de θ é igual MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. Ah, professor, o que é esse M? Coeficiente angular. Então, ó, coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S sobre 1 mais o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente da reta S. Joia, amiguinho? Isso vai fornecer pra gente a tangente desse ângulo agudo. Isso não cai muito em vestibular, tá? Não é muito comum isso aparecer, mas é importante saber fazer o cálculo. Vamos lá então? Exemplozinho bem fácil para você. Determine o valor da tangente do ângulo agudo formado pelas retas de equações. Menos 8x mais 2y menos 5 igual a 0. 9x menos 3y mais 7 igual a 0. Amiguinho, para eu encontrar a tangente desse ângulo, o que eu preciso? Do coeficiente angular das duas retas, não é isso? Como é que eu encontro o coeficiente angular das duas retas, amiguinho? Bom, eu tenho que isolar o y. Vamos lá para a primeira reta? Olha aqui, ó. Menos 8x mais 2y menos 5 igual a 0. Eu tenho que isolar o y, então vai lá, ó. 2y é igual a 8x mais 5. Real? Passa o menos 8x menos 5 para o outro lado. Passa o 2 que está multiplicando dividindo. Ele divide os dois, tá? Então y é igual a 8 meios de x mais 5 meios. Y é igual a 4x mais 5 meios. Joia? Amiguinho, essa é a equação reduzida da primeira reta, que eu vou chamar de reta R. Tanto faz isso, né? Então o MR, coeficiente angular, é o 4. Tá aqui, ó. O MR é 4. Pode ser? Agora vamos para a segunda reta, que é essa aqui, ó. Né? 9x, que eu vou chamar de reta S. Menos 3y mais 7 igual a 0. Ó, o y está negativo, multiplica por menos 1. Como eu quero escrever na forma reduzida, eu quero isolar o y, ele tem que ficar positivo. Então vai ficar menos 9x
mais 3y menos 7 igual a 0. 3y é igual a 9x mais 7, né, amiguinho? O menos 9x menos 7 foi para o outro lado, trocou de sinal, né? O 3 vai dividindo. Y é igual a 9 terços de x mais 7 terços. Ele vai dividir os dois. 9 dividido por 3 é 3, né, amiguinho? Então y é igual a quem? 3x mais 7 terços. Essa é a equação da minha segunda reta, que eu vou chamar de reta S. Qual é o coeficiente angular dela, amiguinho? 3. Ó, o MS vale 3. Então, como eu quero o valor da tangente do ângulo agudo formado pelas retas, eu vou usar essa fórmula aqui. O MR4 e o MS3. Olha que fácil que fica. Ó, tangente do ângulo agudo é igual a módulo de 4, que é o MR, menos 3 dividido por 1 mais 4 vezes 3. Facinho, né? Hã? Tangente do ângulo agudo vai ser o quê? 4 menos 3 dá 1. 1 dividido por 1 mais 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, mais 1, 13, né, amiguinho? Ficou positivo, então, com certeza, a tangente do θ, né, que é o ângulo agudo, vale 1 sobre 13. Dizer o valor do ângulo não dá, só se eu tivesse uma tabela de ângulos numa calculadora, né, amiguinho? Mas dizer que a tangente dele vale 1 sobre 13 está ok. Se a tangente, por exemplo, tivesse dado 1, poderia acontecer de uma conta dar 1. Aí daria para dizer o valor do ângulo, porque o ângulo que tem tangente 1 é o 45 graus, né? Mas como ela deu 1 sobre 13, a resposta fica assim. E é o que ele está pedindo, né? Determine o valor da tangente do ângulo agudo. A tangente do ângulo agudo é 1 sobre 13. Joia, amiguinho? Vamos adiante, hein? Agora nós vamos discutir um caso especial que envolve isso aqui, tá? Bem simplinho, fica tranquilo. Determine o valor da tangente do ângulo agudo formado pelas retas de equações x menos 3 igual a 0 e 6x mais 3y menos 7 igual a 0. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, isso aqui, ó, isso aqui é uma reta vertical. Essa reta, se eu jogar o 3 para lá, é a reta x igual a 3. Isso já foi discutido na parte da geometria analítica 1. Ela passa aqui em cima do 3, ó, no eixo x, certo? Amiguinho, quando uma reta é vertical, ela forma 90 graus com o eixo x. Ela não possui coeficiente angular. Então, não tem como eu usar essa fórmula, porque eu não tenho o tal do MS. Essa reta não tem coeficiente angular. Ó, se a reta fosse horizontal, o coeficiente dela seria 0, tá? Mas se ela é vertical, ela não possui. Ah, professor, então como é que eu faço essa questão, então? Bom, você faz assim, ó, tá? Você usa a seguinte fórmula. Tangente de θ, que é o ângulo agudo, é o quê? 1 sobre módulo de MR. Você usa o coeficiente só da outra. A fórmula fica assim simples. Quando uma das retas for vertical, a fórmula é essa. E você não usa essa aqui, tá? Fácil assim, amiguinho. Vamos achar o coeficiente dessa reta aqui, que é a outra? Ou é só isolar quem? É só isolar o y. 3y, passa o 6x para lá. Igual a menos 6x mais 7, né, amiguinho? Passa o 3 dividindo. Ó, menos 6 terços de x mais 7 terços. Menos 6 por 3 dá menos 2, né? Então y é igual a menos 2x mais 7 terços. Certo? Qual é o m dessa reta, coeficiente angular? O nosso querido MR aqui, ó, ele vale menos 2. Vou fazer com outra cor aqui bonitinho. Ó, esse carinha aqui é o nosso MR, certo? Então a tangente do ângulo agudo formado por essas retas, amiguinho, né? A tangente do θ seria 1 sobre o módulo de menos 2, né? Quanto que é o módulo de menos 2? 2. Então a tangente do ângulo agudo, a tangente do θ, nesse caso aqui, seria 1/2. Beleza, amiguinho? Só isso, tá? Não te preocupa com o resto. Bem fácil, né? Então só tem esses dois casos de tangente de ângulo agudo, né? Observe essa situação. É raríssima, né? Mas pode acontecer de cair.